Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão, né? Mais uma escola bíblica. Estou comentando o capítulo 14, versículo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele escreveu essa carta ali mais ou menos no ano 55, 56 depois de Cristo, mais ou menos 5 anos depois que ele esteve aí em Corinto na sua segunda viagem missionária. Paulo escreve essa carta para tratar de problemas que havia ali naquela comunidade de fé. Essa região de Corinto ficava ali mais ou menos no sul da Caia, ali na Ásia, onde fica hoje o sul da Grécia. E essa comunidade de fé era uma comunidade muito abençoada. Havia ali uma efusão dos dons do Espírito Santo, mas também tinha problema de divisão interna, havia promiscuidade no meio do povo de Deus e também havia problemas na ceia do Senhor, que Paulo faz essa carta, escreve essa carta para trazer orientações, ensinamentos para o povo ali. E nesse capítulo 14, do versículo 3 que eu falei aqui, Paulo está tratando dos dons espirituais. Ele começou lá no capítulo 12, onde ele falou dos 9 dons do Espírito Santo, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, profecia, dons de curar, dons de maravilha, variedade de língua, interpretação de línguas e discernimento de espíritos, os 9 dons do Espírito Santo que estavam nesta igreja, nesta comunidade de fé. E Paulo traz ali ensinamentos sobre isso. E aqui no capítulo 14, no verso 1, ele orienta aos cristãos daquela comunidade a buscar principalmente o dom de profecia. É o que ele escreve: procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar. Profetizar é a pessoa que é influenciada, é inspirada pelo Espírito de Deus a trazer mensagens de Deus para o povo de Deus. Está ali em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, isso é, pessoas separadas por Deus, os homens santos de Deus falaram inspirados, isso é, influenciados pelo Espírito Santo. Quando Paulo escreveu essa carta, o dom de línguas estava em alta ali em Corinto. Talvez é como se fosse uma marca de espiritualidade. As pessoas que eram mais espirituais falavam em línguas estranhas, né? E então Paulo traz essa orientação. Tanto é que nesse capítulo 14 da primeira carta de Coríntios, Paulo diz, na hora que eles se reunirem, na hora do ajuntamento deles, não era para todos falarem línguas estranhas, não era para todos falarem línguas, mas dois, quando no máximo três, e que haja intérprete, isso é, que haja alguém para explicar o que está sendo falado, alguém para interpretar, não alguém para traduzir, alguém para falar o que está sendo falado ali em línguas estranhas, interpretar. Paulo não está tirando a importância do falar em línguas. Tanto é que nesse mesmo capítulo 14, versículo 39, ele diz para não proibir as pessoas de falar em línguas, ok? Mas no versículo 4 desse capítulo, ele diz assim: o que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo, e o que profetiza edifica a igreja. Então veja a importância que Paulo está colocando no dom de profecia e no dom de línguas estranhas, ele mostrando que não devemos desprezar o dom de línguas estranhas, mas que nós devemos dar mais valor para o dom de profecia. Tanto é que tu voltando 2 versículos, né? 1 Coríntios 14, 2 e 3, nós entendemos mais profundamente. No versículo 2, Paulo fala: o que fala em línguas fala a Deus. E no versículo 3, ele diz: o que profetiza fala aos homens para edificação, para exortação e para consolação. Então, os 3 propósitos da profecia que nós estamos tratando aqui nesta aula. E hoje vamos falar especificamente do termo edificação, o primeiro propósito da profecia. Nas traduções da Novo Mundo, que é dos Testemunhos de Jeová, na tradução da Bíblia Católica, da editora Vozes, e na tradução da NVI, Nova Versão Internacional, está esse mesmo termo, edificar, edificação. Já na nova tradução da linguagem de hoje está ajudando. Eu acho um termo
um pouco pobre em relação ao que o texto está dizendo. Para mim, na minha opinião, né, edificação, edificar é o termo mais apropriado na tradução. Paulo está usando esse termo para mostrar a importância do crescimento espiritual do cristão. Esta palavra, este termo, é usado para demonstrar a edificação, a construção de edifícios. Esse termo é usado ali em Marcos capítulo 13, versículo 1 e 2. Quando os discípulos estão ali com Jesus no templo de Herodes, eles começam a dizer para Jesus: olha só, mestre, olha esse templo, olha esse prédio, olha essa edificação, né? Estão ali maravilhados com aquilo que Herodes tinha feito. Então esse termo é usado realmente para mostrar a construção de um edifício. Mas esse termo também é usado para mostrar, falar do crescimento espiritual do cristão. Ali em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo escreve: todas as coisas me são lícitas, isso é, não há lei para proibir, mas nem todas me convêm, eu não vou ter benefício. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, mas nem todas fazem eu crescer. Assim como um prédio é construído num processo contínuo de edificação e aprimoramento, assim é a vida do cristão. Nenhum cristão se aperfeiçoa de uma maneira imediata e fácil. Existe um crescimento gradual, como Paulo escreve ali em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus. Esse aperfeiçoará quer dizer, vai fazendo, vai melhorando, vai edificando, vai fortalecendo, vai trabalhando na nossa vida. É um processo diário. E a profecia é o dom espiritual que mais nos faz crescer em Cristo, para ficar cada vez mais parecidos com o Senhor. Romanos 8 e 29. Porque aquele que dantes vos conheceu, vos predestinou para serem a imagem do Filho de Deus, o qual será o primogênito entre muitos dos seus irmãos. Aí já remete também para João, capítulo 1, versículo 12, que a todos que creram que Jesus é o Filho de Deus, Deus lhe deu o poder de também serem feitos filhos de Deus. Nosso crescimento espiritual é formado pelo nosso relacionamento com Cristo, através do Espírito Santo e pelas Sagradas Escrituras. Jesus Cristo é o Verbo divino, a palavra de Deus que se fez carne. Deus usa seres humanos, pessoas, para entregar mensagens proféticas individualmente para uma pessoa ou para um grupo, uma família, uma igreja, um departamento, mas também usa a sua palavra, as Escrituras, como mensagem profética, que é a maior profecia que nós temos. Essa palavra pode falar individualmente com uma pessoa quando ela lê, ou quando outro irmão lê essa palavra para ela, ou através de uma mensagem pregada, explanada, ensinada. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, é aquilo que move o dom de profecia, aquilo que move e faz acontecer a palavra de Deus como profecia entrando nos corações das pessoas, seja através de um homem, uma mulher, um vaso de Deus, numa mensagem profética, ou muito mais forte, através das Escrituras, da palavra de Deus. Então veja como o dom de profecia é importantíssimo para edificação, crescimento, fortalecimento na vida espiritual do cristão. Então está aí o primeiro propósito do dom de profecia, edificação. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. No próximo final de semana vamos estar falando do outro propósito, exortação. Fiquem todos na paz. Beijo no coração. Tchau.